desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Eu te convido a se sentar na sua cadeira e rezando comigo assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Do jeito que você está, eu te convido a levantar suas mãos sobre o nosso irmão Eduardo, que hoje quer partilhar essa palavra para nós. E que pela intercessão da Virgem Maria, hoje, o Eduardo possa falar aquilo que seja moção para nós, geração Metanoia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. O amor não desistiu de me amar, não desistiu, e a cruz é a maior prova que este amor é sem limites, amor. Não desistiu de me amar, desistiu, e a cruz é a maior prova que o amor acredita em mim. Vamos começar consagrando essa pregação a Nossa Senhora, com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu faço parte do grupo de oração Nascer de Novo já faz uns 5 anos, um pouco mais de 5 anos. E eu, nesse dia de hoje, quero partilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, amém? Então convido vocês a pegar comigo na primeira carta de São João, no capítulo 4 e no versículo 8. E quando achar, diga amém. Então, antes de a gente começar, eu quero fazer uma recomendação para vocês de não conversar. Porque se vocês conversar, daí eu vou fazer igual estilo Último Metanoia. O pessoal conversou, então todo mundo de pé, todo mundo senta. Aí começa a apagar, todo mundo fica quieto, amém? Todo mundo achou? Quem trouxe Bíblia, né? Achou? 1 João 4:8. Tem o Evangelho de São João, aí lá no finalzinho tem a primeira de João, a primeira, a segunda e a terceira. Daí pega a primeira de João, capítulo 4, versículo 8. Vamos começar do versículo 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus
e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Palavra do Senhor. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é o amor? Quem sabe me responder? Já esqueceram, a gente acabou de ler. Deus. Fala para quem está do seu lado, o amor, não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Muitas vezes a gente cai na ilusão de que o amor é um sentimento. E a gente acaba colocando pessoas e coisas acima de Deus. Amando namorado, namorada acima de Deus, amando um amigo acima de Deus, amando o pessoal da família acima de Deus. E a palavra de Deus, ela vem dizer pra gente que o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma pessoa. É Jesus Cristo. Então, o amor, ele é muito, muito mais do que um sentimento. O amor, ele é o próprio Deus. Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. A carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10, vai dizer que Deus, ele sendo Deus, ele se fez homem. E ele morreu por nós. Imagina você pegar e morrer por um ladrão, morrer por uma pessoa que não presta. Deus fez isso, ele morreu por nós. Fala para quem está do seu lado, Cristo veio e morreu por ti, se entregou por ti. E a entrega de Jesus Cristo, ela não é uma entrega qualquer. Ela é uma entrega que nos salva, que nos purifica totalmente do nosso pecado, que nos livra da morte. Antes que Jesus viesse, as pessoas que morriam não iam para o céu e também não iam para o inferno, ficavam na morada dos mortos. Aí depois que Jesus veio, o catecismo da Igreja Católica vai dizer que quando Jesus ele morreu e naquele intervalo de 3 dias que ele ficou morto, ele passou na morada dos mortos e resgatou aqueles que eram dele. Antigamente usavam um cordeiro para poder expiar os pecados. Por isso que tem a palavra, a expressão Cordeiro de Deus, porque antes pegava um cordeirinho, aí matava o cordeiro e daquele cordeiro fazia a expiação dos pecados. Aí Jesus vem e ele mesmo se imola. O livro do profeta Isaías vai dizer que como uma ovelha, ele vem e se entrega e morre por cada um de nós. Não há expressão de amor maior do que o amor de Deus. A gente nunca vai encontrar alguém que nos ama mais do que a Deus. Deus, ele assume o bem em seu amor. E por mais que a gente não preste, ele nos ama e quer a nossa conversão. E quer que nós caminhamos com ele, amém? E agora eu quero fazer uma pergunta. Será que você ama a Deus? Não precisa responder, você responde para si mesmo. Olha o que vai dizer no capítulo 5 e no versículo 3 da 1 de João. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pois o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Então você crê que você nasceu de Deus? Crê sim ou não? Responde. Então, a palavra vai dizer que aquele que nasceu de Deus, ele não volta ao pecado. E aquele que ama a Deus, ele cumpre os mandamentos de Deus. Então, se você não cumpre os mandamentos de Deus, você não ama a Deus e você não conhece o amor. Como já dizia 1 João 4,8, que foi a primeira leitura que a gente leu.
E Deus, Ele nos convida. É necessário que a gente ame a Deus, porque não adianta só, a gente já sabe, né? Todo mundo já sabe que Deus, Ele ama a gente. Todo mundo fala isso. Tem até uns adesivos nos carros que fala: Jesus te ama, Deus te ama. Aí as pessoas, quando vão evangelizar, também falam: Deus te ama. Beleza, Deus nos ama, mas é preciso que a gente também ame a Deus, porque se a gente não ama a Deus, a gente não se assemelha a Deus. E dizia um santo, Santa Afonso Maria de Ligório, que aquele que não se assemelha a Deus se assemelha ao demônio. E se assemelhando ao demônio, o nosso caminho é direto para o inferno. O Catecismo da Igreja Católica, ele fala que é preciso só um pecado mortal, para que a nossa alma ela vá ao inferno. Então que a gente possa tomar consciência do que é viver o verdadeiro amor de Deus. Deus nos ama, Deus, Ele não nos condena. Somos nós mesmos que nos condenamos. Somos nós mesmos que, conhecendo a verdade, a gente se desvia e vai para o erro. E indo para o erro, a gente sai do caminho de Deus e vai para o caminho do demônio. O Evangelho já diz: a porta da salvação é estreita e a da perdição ela é larga. É muito mais fácil a pessoa ela se perder do que ela ir para Deus, mas ir para Deus não é impossível. A santidade ela não é impossível. Tem muita gente que não acredita que é possível ser santo, que às vezes está num vício de um pecado, às vezes o cara está no pecado da masturbação, do pecado de ficar, pecado de beber, pecado de usar droga, ou qualquer outro erro. Aí o cara, por estar naquele vício, ele pensa, ele fala para si mesmo: é impossível sair disso. Mas não, negativo. O livro de Levíticos, Deus fala: sede santos assim como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5, que Deus não é homem para mentir. Se Ele disse, é porque existe. Se Ele disse que é possível, e a santidade, ela não é só para alguns escolhidos, a santidade é uma vocação universal. Universal quer dizer que é para todo mundo. Todo mundo é chamado à santidade. Mas isso só é possível com Deus. Muitas vezes a gente também quer ser santo confiando em nós mesmos. Então a gente acha que a gente é o cara e vai vencer o demônio por nossa própria força. Mas é Deus que vence. A maior luta é de Deus. Você entra em combate, mas quem vai te guiando é Jesus. E a vitória é de Jesus. A vitória, ela não é nossa. Ela é nossa, mas ela foi conquistada por Jesus. Ela não é conquistada por nós. Então Deus, Ele nos chama a verdadeiramente viver o seu amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você não conhece, se você está aqui hoje e ainda não conhece o amor de Deus, que você possa sair daqui hoje conhecendo, que esse dia não seja em vão. Que você possa sentir o amor de Deus, se abrir à ação de Deus. Deus, Ele tem a infinita misericórdia. Mas para que essa misericórdia aconteça, para que tenha fruto, é necessário o nosso arrependimento e a confissão. Que muita gente também se esquece da confissão, acha que é só pedir perdão para Deus. E o Evangelho de São João, no capítulo 20, fala que Deus, Ele deu o poder aos apóstolos de perdoar os pecados. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem, lhes serão retidos. Então, é palavra de Deus que o poder de dar perdão foi dado aos sacerdotes e aos bispos.
os presbíteros e os bispos. O presbítero é a mesma coisa que padre. Então, vou pegar outra palavra aqui para ler para vocês. Antes de ler, eu quero falar um pouco sobre São João. São João foi ele que escreveu essa carta que a gente está lendo. E São João, ele era tido como o discípulo do amor. São João, ali da turma dos apóstolos, ele era o mais novo. Quando aconteceu o chamado, ele tinha por volta de 24 anos. O resto era tudo mais velho. E também tem muita gente que fala que o jovem, por ser jovem, ele tem a cabeça dura. E ele nunca vai querer ser de Deus de verdade. Mas isso é mentira. A gente vai ver isso daqui a pouco. E também São João, ele foi chamado jovem. E São João, ele foi o último a morrer. Todos os outros apóstolos foram mortos, martirizados. São João, ele morreu de velho. Ele foi o único que morreu de velho. Até uma vez tentaram pegar ele e jogaram ele dentro de um caldeirão fervendo. Só que quando jogaram lá, de alguma forma ele conseguiu escapar. Ele só se feriu, mas ele conseguiu escapar. E ele morreu de velho. Ele foi preso também várias vezes e ele morreu preso, escrevendo o Apocalipse. Até se você pegar o livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele mesmo fala que ele está na ilha de Patmos, que é uma ilha que tinha lá, próximo de Roma. Então, São João, ele foi o discípulo amado. Ele foi o único que foi até o final. E além de ele ser o discípulo predileto, ele era o predileto, porque ele foi com Jesus até o final. Todos os outros discípulos correram na hora da crucificação. E só João que ficou lá junto com Maria. Aí depois, antes de Jesus morrer, as palavras finais dele é: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Aí a palavra fala que desde dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Então João também andava com Nossa Senhora. É necessário que nós também andemos com Nossa Senhora. Com Nossa Senhora. Então João, ele era o discípulo do amor. Porque além de ser amado por Deus, ele também amava a Deus. E amava lá desde antes do derramamento do Espírito Santo, que se deu nos Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição de Cristo. O resto tudo correu, só João que ficou. Olha só o que João ele vai dizer no capítulo 2 e no versículo 14. Vou pegar desde o 13. Eu vos escrevo, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Wagner, eu vou pegar um pouco tua Bíblia pode ser a tua, Val. Porque essa aqui tem outra tradução. Eu vou pegar daqui. Vai dizer assim: crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Palavra do Senhor. Essa palavra ela vem provar para nós que a parte das pessoas mais amadas por Deus são os jovens.
O Papa João Paulo II, aqui não diz claramente isso, mas o Papa João Paulo II, se embasando nessa parte da Bíblia, ele fala que os jovens é a pupila dos olhos de Deus. O jovem, ele é o predileto de Jesus. Fala para quem está do seu lado, você é o predileto de Deus. Então, só pelo fato da pessoa ser jovem, ela já tem uma predileção por Jesus. O Padre Léo, ele dizia que o jovem, ele tem o período da juventude, é o período da vida que a gente tem mais força física, mais capacidade para aprender, para desenvolver a mente. E também é a fase da vida que mais a gente pode alcançar um nível espiritual maior. E tinha uma santa da igreja, acho que é Santa Teresinha do Menino Jesus, que fala que o jovem que faz a vontade de Deus, ele é como uma bomba no inferno. O demônio, ele odeia os jovens. O demônio odeia você, tenha consciência disso. Ele te odeia, ele quer que você vá para o quinto dos infernos. E é por isso que a gente enfrenta todo esse combate. Porque o demônio, ele quer perder a juventude. E se o demônio, ele perder a juventude, o Papa João Paulo II também falava que o jovem, ele é o futuro da igreja. Então o demônio esperto, ele perdendo a juventude, ele vai detonar com o futuro da igreja. Então se ele pega ali a pessoa desde a juventude, ele sabe que se ele pegar a pessoa desde a juventude, vai ser mais difícil para aquela pessoa, quando ela estiver mais velha, sair daquela situação de pecado depois. Porque se lá quando o cara é jovem, o demônio pega o jovem e já detona, já leva pro pecado, aquele pecado ele vai corrompendo a pessoa, e depois é muito mais difícil de mudar de vida. Tem gente que pega e fala, eu sou jovem, então eu vou aproveitar a vida. Daí tem até pai e mãe otário que fala isso pro filho, você tem que aproveitar a tua vida. Ele fala isso, aproveitar a tua vida, não aproveitando de verdade, aproveitando em Deus, mas aproveitando lá no mundo. Tem até pai e mãe que fala isso. Que a gente tem que aproveitar no mundão. Mas não, negativo. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que é diferente, que a gente desde a juventude, a gente tem que optar por Deus, escolher o caminho de Deus. E o jovem, ele sendo o predileto de Deus, ele vai ser também o mais perseguido. Mas se esse jovem sendo perseguido por Deus, ele opta por Deus, e ele quer viver o caminho de conversão, ele quer viver o caminho da santidade, então ele vira uma bomba no inferno. Porque o demônio, ele também sabe que se o jovem, ele for de Deus de verdade, o demônio, ele vai temer muito esse jovem. Porque como dizia o Padre Léo, o cara quando ele é jovem, a capacidade espiritual dele é maior. E ele consegue alcançar mais graus. Agora eu vou pegar outra coisa para demonstrar isso, eu vou pegar 2 Timóteo 1,16. Se você quiser pegar aí, você pode pegar, mas de qualquer jeito eu vou ler aqui. É 2 Timóteo 1,6. Paulo vai dizer assim para Timóteo: por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Palavra do Senhor. Então Timóteo, essa parte aqui,
São Paulo está relembrando Timóteo de quando Timóteo ele foi ordenado bispo. Timóteo ele era bispo em Éfeso, na cidade de Éfeso. E antes de Timóteo ele ser bispo, ele vivia viajando com São Paulo e Tito também. Se você pegar, ler lá os Atos dos Apóstolos, vai falar várias vezes que está Paulo, que está Lucas também, anda bastante com São Paulo, aí está Tito e está Timóteo. E várias viagens missionárias de São Paulo foram feitas com eles. Aí, Timóteo, ele era jovem. Inclusive, isso que está escrito na parte de baixo da camiseta de vocês, também é uma coisa que Paulo diz a Timóteo, que depois eu vou pegar aqui, que fala do... Não, ninguém te despreze por serem jovens, porque Timóteo, ele era jovem, e sendo jovem, a igreja de Éfeso precisava de alguém que a governasse. Aí Paulo pega e ordena, ele consagra Timóteo como bispo. Aí pensa, Timóteo, imagina você jovem. Você tem uma caminhada com Deus, você sai em umas viagens por aí com um bispo. Aí tendo a necessidade de no lugar ter um novo bispo, ele pega e te consagra bispo, te coloca lá naquela cidade e te começa a ensinar a como governar a igreja. Porque a primeira e a segunda carta a Timóteo é São Paulo ensinando a Timóteo a como ser bispo. São Paulo, é lógico que São Timóteo tinha aprendido já muitas coisas por ele já há alguns anos ter andado com São Paulo. Mas Timóteo, ele foi colocado ali na igreja de Éfeso para poder governar. Aí eu vou pegar essa palavra que está aí na camiseta de vocês rapidinho, que está em 1 Timóteo 4:12. Vai estar assim: ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, no modo de viver, na caridade, na fé e na castidade. Fala para quem está do seu lado, ninguém te despreze por seres jovens. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de viver, na caridade, na fé e na castidade. Então São Paulo, ele sabendo que Timóteo, por ele ser jovem, ele corria risco de o povo desobedecer ele, de o povo desprezar ele, ele já escrevia isso para poder encorajar Timóteo. E tem, ao longo da carta, São Paulo escreve várias coisas encorajando. Ele várias vezes vai dizer, eu te exorto a ensinar a sã doutrina da salvação. Aí para Tito ele vai dizer, seja apegado à doutrina da salvação e rebatei aqueles que a contradizem. Isso está em Tito 1:9. Ele ensinando Tito a rebater aqueles que contradizem a doutrina de salvação que foi ensinada. Então essas cartas eles encorajavam Timóteo. Só que essa carta, por ser palavra de Deus, por não ser uma carta qualquer, então ela não foi só para Timóteo, ela é também para você que está aqui hoje. Fala para quem está do seu lado, esse Reaviva é para você. Eu te exorto a reavivar as chamas que te foi dada pela imposição das minhas mãos. São Paulo ele vai dizer. Essa parte, São Paulo fala da sagração episcopal, né? Mas Santo Tomás de Aquino ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que as Sagradas Escrituras, ela não tem só um sentido literal, que é esse que eu apresentei agora. Ela tem pelo menos mais 3 sentidos espirituais.
E um desses sentidos, até o Padre Jonas fala, eu já vi o Padre Jonas pegando esse mesmo exemplo, ele fala que a gente também pode colocar para si mesmo, mesmo sabendo que São Paulo ele falava de uma consagração de um bispo, mas a gente também que é leigo, a gente também pode tomar essa palavra para si. Deus quer que a gente reaviva aquela chama, reaviva aquele primeiro amor que a gente sentiu. Reaviva aquela primeira chama que a gente sentiu no encontro. E Timóteo, por ser bispo de Éfeso, ele também andava muito com São João. Porque quando Jesus no Evangelho entrega Maria para João, João para Maria, então os dois, Nossa Senhora e São João, vão morar em Éfeso. E até vai dizer a tradição da igreja que Éfeso era uma cidade, a cidade de Éfeso era como uma bomba espiritual. Porque lá todo mundo era da unção, todo mundo era do fogo, todo mundo era pentecostal, doido de Deus. E Nossa Senhora morava lá, mas é claro também, Nossa Senhora, não tem como Nossa Senhora morar na cidade e a cidade não ser do fogo. Aí Nossa Senhora morava lá, e São João morava lá, e Timóteo era o bispo de lá, era o bispo que governava a igreja, a principal igreja de Éfeso. E ela era uma grande cidade. Ela não era como se fosse a gente até pode colocar que era como se fosse uma metrópole. Era uma cidade bem grande. A gente o pessoal estava no começo do cristianismo, e só dos primeiros anúncios ali, a maior parte das pessoas se converteram. Grande parte das pessoas se converteram naquela cidade. Aí se a gente for lá olhar o livro do Apocalipse, que também João escreveu, João, no primeiro capítulo, ele é arrebatado, aí Deus começa a enviar umas mensagens para ele, e Deus fala para ele escrever umas cartas para 7 igrejas, para 7 dioceses. Naquela época não tinha o nome de diocese, mas se fosse nos dias de hoje, a gente podia colocar como diocese. Aí está lá, carta à igreja de Esmirna, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Laodiceia, carta à igreja de tal. Aí no capítulo 2, no versículo 14, no capítulo 2 ali é a parte que Deus ele narra para São João o que São João ele tem que falar para a igreja de Éfeso. Aí Deus primeiramente ele faz um grande elogio para a igreja de Éfeso. Eu até vou pegar aqui rapidão. Tem bastante, nem tanto, né? Mas tem tempo ainda. Mensagem a Éfeso, Apocalipse 2. O anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas. Na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Não pode suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e o achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrevesceste no teu primeiro amor. Palavra do Senhor. Então, primeiramente, Deus ele faz um elogio para o pessoal de Éfeso. Aí depois ele vai falar: só tem uma coisa para reclamar. Vocês se esqueceram do primeiro amor. Está vendo como está tudo ligado? Timóteo, João, Nossa Senhora, Éfeso, Apocalipse. Tudo fala do amor de Deus. Tudo vai se encaixando. Só que muitas vezes a gente está na caminhada, a gente se esquece
do amor de Deus, ou então se esquece de amar a Deus, como eu falava no começo da pregação. E Deus, ele vem dizer, eu só tenho uma coisa para dizer: você esfriou no primeiro amor. E Deus nos convida a voltar ao primeiro amor. Fala para quem está do seu lado: hoje se decida a voltar para o primeiro amor. E o que é voltar para o primeiro amor? Bom, todo mundo aqui sabe que é amado por Deus, né? Todo mundo sabe, né? Ninguém tem dúvida. Se tem dúvida, vai sair daqui também sem dúvida, em nome de Jesus. Mas Deus, ele nos ama. E como eu dizia no começo, é necessário que nós também nos amamos. E o que é necessário para voltar para o primeiro amor? Já dizia lá naquela passagem que eu li, 1 João 5,3. Quem segue os mandamentos de Deus é que ama a Deus. Então é necessário que nós sigamos os mandamentos. E também, não só seguir os mandamentos, mas fazer de tudo para fazer a vontade de Deus. Porque se a gente pegar um santo, e a igreja ela traz para nós uma infinidade de testemunho de santos. Os santos, eles foram santos porque eles buscaram a Deus acima de tudo, porque eles renunciaram a si mesmo, fizeram violência contra si mesmo, porque eles procuraram em tudo fazer a vontade de Deus e escapar até daqueles mínimos pecados. E quando a igreja ela faz a canonização de uma pessoa, é a mesma coisa que ela está dizendo: ó, siga o modelo desse. Siga o modelo desse santo. Se você seguir o modelo desse santo, você vai adquirir a santidade. E a santidade é para todos. A santidade é para você que está aqui. E tem vários testemunhos. Então, eu quero te dizer, faça como os santos fizeram. E também estude a vida dos santos para saber o que os santos fizeram. Naquela outra parte, 1 João 2,14 fala: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. A palavra de Deus também tem que permanecer na gente. O que é necessário para adquirir a santidade? Seguir os mandamentos, amar a Deus acima de tudo, oração, jejum, praticar a caridade. Tudo isso vai santificando. Só que tem muita gente que se esquece da palavra de Deus. João ele vai dizer: vós sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. Mas se vós não conhecem a palavra de Deus, então como é que vocês vão ser fortes? Então não tem como ser forte. Teve uma vez que uma pessoa disse para mim: uma geração que vive somente de oração e de música, e eu falo música de Deus, não é essas músicas do mundo, eu falo música católica, música ungida, inspirada pelo Espírito Santo. Não é uma geração reavivada por Deus, porque ainda falta a palavra de Deus. Mateus 22, 29 vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 4,4, Deus fala que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Salmo 118 é o maior salmo da Bíblia, e todo ele é um louvor falando da palavra de Deus. São Jerônimo ele traduziu toda a Bíblia do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo foi escrito em hebraico e aramaico. Aí São Jerônimo, o Papa deu para São Jerônimo a missão de reescrever tudo em latim. Aí São Jerônimo, ele pegou e escreveu tudinho a Bíblia, traduzindo para o latim, que é a língua oficial da igreja. Ele escreveu tudo no punho. O professor
aprendem coisas erradas na faculdade, e depois vem nos ensinar que foi Martinho Lutero que traduziu a Bíblia, que isso é aquilo que a Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia, é negativo. Porque São Jerônimo, muito antes da Reforma Protestante, porque São Jerônimo é do ano 400, ele é da mesma época de Santo Agostinho. Santo Agostinho morreu em 430. E até os dois participaram de um concílio para decidir quais os livros da Bíblia que iam ser os livros inspirados pelo Espírito Santo. E São Jerônimo, ele recebeu aquela missão e ele escreveu tudão a Bíblia, passando daquelas línguas para o latim. E ele dizia uma frase que é bem assim: quem conhece as Escrituras conhece a Cristo, e quem desconhece as Sagradas Escrituras desconhece a Cristo. Então é necessário que a gente também conheça a palavra de Deus. Na tentação ao deserto, quando Jesus falou, não só de pão vive o homem, mas toda a palavra, o demônio vem lutar com Jesus, e como é que Jesus vence? Jesus vence rebatendo. O capeta vem e apresenta uma palavra, uma coisa da Bíblia, aí Jesus vem e rebate, mostrando o verdadeiro significado. E do mesmo modo, quando o demônio vem tentar a gente, o demônio é o pai da mentira, e a igreja é a mãe da verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então a gente tem que rebater com a verdade. Uma coisa que vence o demônio é a verdade. O demônio odeia a verdade. Então é necessário que a gente também conheça a palavra de Deus. Conheça a vida dos santos. Que a gente também se conheça para saber o que está errado na gente. Eu mesmo, como pregador, na hora de olhar para a vida dos santos, eu admiro muito São Domingos de Gusmão. Tem vários outros que eu admiro, mas São Domingos eu acho o cara. São Tomás de Aquino também eu acho o cara. E São Domingos, desde quando ele estava no ventre da mãe dele, quando a mãe dele estava grávida de São Domingos, a mãe de São Domingos, ela teve um sonho que tinha um cachorro, um grande cachorro, e esse cachorro tinha uma tocha na mão. E esse cachorro, ele andava, ele corria com aquela chama na boca. E aí a mãe de São Domingos entendeu que Deus estava mostrando para ela quem que ia ser o filho dela. Ela estava mostrando que o filho dela ia ser aquele que aonde passa ele leva o fogo de Deus, leva o fogo do amor de Deus, leva a verdade da palavra de Deus. Aí São Domingos de Gusmão cresce e tal, aí vira padre. Aí na época de São Domingos de Gusmão também tinha muitas coisas erradas que pregava, e São Domingos ia lá e rebatia. Aí de uma vez que São Domingos, ele estava vendo que tinha muita gente que estava no erro, ele pegou e se flagelou, até desmaiar. Quando ele desmaiou, Nossa Senhora apareceu para ele e deu o rosário para ele. A gente hoje conhece o rosário por causa de São Domingos. Aí Nossa Senhora fala para São Domingos que ela queria salvar o mundo através do saltério angélico, que é o saltério angélico é aquela parte do Evangelho de São Lucas que fala: o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, e aquilo que o anjo fala, Ave Maria cheia de graça. Isso é o chamado de saltério angélico, que é a saudação do anjo a Maria. O anjo chega e sauda Maria, ave cheia de graça. E aquela saudação, ela ia salvar muitas almas. E Nossa Senhora explica isso para São Domingos vai e começa a pregar. E quando São Domingos pregava, tamanha era a unção dele, que ele arrebatava a multidão de uma vez só. E ele, no meio da pregação, um possesso se manifestou. O possesso tinha 15 mil demônios, e ele, rezando um rosário, ele obrigou a todos os demônios saírem daquele corpo. E São Domingos de Gusmão, ele fundou a ordem dos dominicanos. E essa palavra dominicanos, ela vai voltar àquele sonho da mãe dele. Porque
Em latim, a palavra domini quer dizer senhor e cane quer dizer cão. Então, domini cane, domini canus, cães do Senhor. Então, São Domingos de Gusmão, ele era o cão do Senhor, que ele levava aquela chama por toda parte. Então, que você também tenha essa coragem de levar a chama do amor de Deus por toda parte. Voltando àquela palavra de que São Paulo fala a Timóteo, eu te exorto a reinflamar a chama do amor de Deus que te foi dada, que te foi entregue. Eu convido você a tomar essa consciência de que você é chamado por Deus. O seu primeiro chamado é a santidade, mas além do chamado da santidade, você tem outros chamados que você nem conhece. E que você só vai poder ser feliz se você seguir esses chamados. Não existe gente que vive com Deus e não é feliz, que vive de verdade com Deus e não é feliz. Do mesmo modo que não existe gente que vive no mundo achando que é feliz, mas não é feliz com coisíssima nenhuma. Então, eu convido você a pedir esse reinflama, a pedir esse voltar para o primeiro amor. A pedir esse reaviva, reinflama a chama do amor de Deus que te foi dada. Você possa ficar de pé. E agora a gente vai clamar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem vários títulos, e um dos títulos é Espírito de Amor. Então que você possa pedir o Espírito Santo de verdade, através desse título, Espírito de Amor, vem Espírito de Amor. Você possa fechar os seus olhos, e que você possa ir falando com Deus. Vem Espírito de Amor, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso voltar ao primeiro amor, Espírito Santo. Ou eu que ainda não sentiu o amor de Deus de verdade, preciso sentir de verdade o que é o amor de Deus. E o que o amor de Deus nos leva a fazer. Vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre a minha alma, Espírito Santo. Vem encher todo o meu ser, Espírito Santo. Que você possa, vai falando, vai abrindo sua boca, vai soltando sua voz. Vai falando com o Espírito Santo. Fica boiando não viaja não. Fecha os olhos e peça realmente. Peça realmente o Espírito Santo. E não vai adiantar nada você ouvir tudo isso e não deixar o Espírito Santo agir em você. Então vai pedindo, vai clamando a ação do Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu te convido a sair do seu lugar e nós fazemos um grande círculo, porque sozinho não dá. Vamos lá, vamos fazer esse círculo, um abraçando o outro, e você vai cantar comigo. Vem Espírito, junto, um só círculo. Eu não quero você de mão dada, eu quero você abraçado. Abraça essa causa. Abraça essa causa, porque a nossa